A crise no leste europeu atravessa um momento decisivo, com a Rússia ampliando sua influência regional e o equilíbrio de poder global sofrendo mudanças significativas. Sob a liderança de Vladimir Putin, o país adota medidas estratégicas para reforçar suas fronteiras e proteger interesses cruciais em uma era de instabilidade geopolítica. Simultaneamente, a recente vitória eleitoral de Donald Trump nos Estados Unidos levanta expectativas de uma abordagem diferente por parte do Ocidente em relação ao conflito em curso. O Kremlin, buscando manter sua posição de destaque, tem destacado que qualquer resolução deve levar em conta suas preocupações de segurança nacional. Putin argumenta que a presença de forças e armamentos ocidentais em áreas próximas às fronteiras russas agrava ainda mais a tensão e exige uma resposta assertiva. Para Moscou, a estabilidade a longo prazo depende de garantias concretas que permitam preservar sua soberania e segurança, mesmo que isso envolva medidas drásticas. Por outro lado, Trump sinaliza seu desejo de intermediar o impasse. Durante sua campanha, ele prometeu resolver o conflito rapidamente, criando uma atmosfera de expectativa entre aliados e opositores. No entanto, a resistência de Kiev, apoiada por potências ocidentais, representa um desafio substancial, dificultando o progresso em negociações que possam levar a um cessar-fogo ou a um acordo permanente. A Ucrânia encontra-se em uma situação crítica, enfrentando um colapso tanto no campo militar quanto no econômico. O conflito prolongado tem gerado um desgaste significativo em suas forças armadas, que enfrentam desafios logísticos e operacionais crescentes. Além disso, a dependência quase total de apoio estrangeiro para manter suas operações agrava a situação, expondo o país a vulnerabilidades políticas e econômicas. A suspensão de contratos de energia, anteriormente fundamentais para sua economia, privou Kiev de uma importante fonte de receita e enfraqueceu ainda mais sua infraestrutura já debilitada. A infraestrutura do país, que antes era um pilar essencial para sua economia, está em frangalhos. Rodovias, sistemas ferroviários e redes de energia foram gravemente danificados, dificultando a mobilidade interna e o fornecimento de recursos básicos. Em áreas urbanas, cortes frequentes de eletricidade e escassez de combustíveis refletem o impacto direto do conflito na vida cotidiana da população. Isso não apenas eleva os custos de reconstrução no futuro, mas também mina a confiança da população no governo para gerenciar a crise. No âmbito político, Kiev enfrenta uma crescente pressão interna e externa. A população, cada vez mais desgastada pelas dificuldades, demonstra sinais de insatisfação com a forma como o governo tem gerenciado a situação. Ao mesmo tempo, os aliados internacionais, que inicialmente ofereceram amplo suporte financeiro e militar, começam a reconsiderar suas estratégias devido ao aumento dos custos e à falta de progresso tangível no conflito. Esse cenário coloca o governo ucraniano em uma posição delicada, onde as decisões precisam equilibrar interesses domésticos e internacionais. Por outro lado, a Rússia adota uma estratégia que mistura força e diplomacia. Fortalecer laços comerciais com nações emergentes como China, Brasil e África do Sul tornou-se uma prioridade. Essas parcerias não apenas diversificam as opções econômicas de Moscou, mas também criam uma frente alternativa contra as sanções impostas pelo Ocidente. Ao se posicionar como um ator-chave em iniciativas multilaterais, a Rússia busca não apenas reforçar sua economia, mas também aumentar sua influência em um cenário global cada vez mais polarizado. Nesse contexto, as propostas de paz apresentadas por nações emergentes começaram a ganhar relevância. Países como China e Brasil têm buscado uma abordagem que evite imposições unilaterais, oferecendo soluções que favorecem o diálogo entre as partes em conflito. Essas iniciativas são vistas como tentativas genuínas de alcançar uma resolução equilibrada, mas enfrentam barreiras significativas. A relutância de Kiev em aceitar tais propostas, frequentemente influenciada por interesses de seus aliados ocidentais, mantém o impasse, prolongando um conflito que já causou perdas profundas e irreparáveis na região. Apesar das dificuldades, as propostas de paz representam uma oportunidade rara para redefinir o curso do conflito. No entanto, para que esses esforços sejam bem-sucedidos, será necessário um compromisso real de todas as partes envolvidas,
vidas, algo que até agora tem sido difícil de alcançar. Enquanto isso, o sofrimento da população e o desgaste econômico e político continuam a se intensificar, tornando cada vez mais urgente uma solução viável para a crise. No campo militar, a Rússia continua a mostrar sua força através de estratégias cuidadosamente planejadas e de uma capacidade logística impressionante. Sua superioridade tecnológica e tática permite que mantenha o controle em áreas cruciais, enquanto reforça sua presença em territórios já conquistados. As forças russas têm adaptado suas operações a um cenário em constante mudança, utilizando recursos avançados e uma rede de suprimentos altamente eficiente. Essa abordagem tem colocado uma pressão significativa sobre as forças ucranianas, que enfrentam dificuldades crescentes para sustentar sua defesa em meio a perdas humanas, escassez de equipamentos e desafios no campo de batalha. Por outro lado, a Ucrânia luta para manter sua posição, dependendo fortemente do apoio militar e financeiro de seus aliados ocidentais. No entanto, esse suporte começa a enfrentar resistência em alguns países, à medida que os custos políticos e econômicos associados ao conflito aumentam. Muitos governos enfrentam críticas internas sobre o impacto do envio contínuo de recursos para Kiev, enquanto suas próprias economias sofrem com os efeitos colaterais da crise global. Essa divisão no Ocidente coloca em risco a coesão de uma aliança que tem sido fundamental para a resistência ucraniana. Com um cenário tão complexo, as decisões tomadas nos próximos meses terão implicações que vão muito além das fronteiras da Ucrânia. O conflito se tornou um teste para a ordem global, onde a transição para um mundo multipolar parece inevitável. A Rússia, firme em sua estratégia, busca consolidar sua posição como um dos polos dessa nova configuração geopolítica. Ao mesmo tempo, outros atores emergentes, como China e Índia, observam de perto o desenrolar da situação, ponderando como poderão se beneficiar ou se posicionar em um cenário de mudança. Donald Trump, por sua vez, enfrenta o desafio de transformar suas promessas de campanha em ações concretas que possam influenciar diretamente o conflito. Sua abordagem como mediador internacional será testada diante de um contexto delicado e de um legado de relações complexas entre os Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. As expectativas em torno de sua capacidade de entregar resultados são altas, mas o caminho para uma resolução duradoura ainda está repleto de obstáculos. Enquanto isso, a população dos países diretamente envolvidos continua a sofrer as consequências de um conflito prolongado. Famílias se veem separadas, economias locais colapsam e a incerteza sobre o futuro paira como uma sombra constante. Em regiões sob controle russo, tensões entre as forças de ocupação e os residentes locais refletem os desafios de estabilizar áreas recém-conquistadas. Na Ucrânia, a resiliência do povo é evidente, mas a exaustão física e emocional cresce a cada dia. As decisões dos líderes globais nas próximas semanas serão cruciais para definir o desfecho desse conflito e, possivelmente, o curso da política internacional nas próximas décadas. O mundo observa atentamente, com cada movimento estratégico sendo analisado e cada declaração pública sendo vista como uma peça de um quebra-cabeça maior. Enquanto o impasse continua, a esperança de uma solução pacífica permanece viva, mas o caminho para ela ainda é incerto. Obrigado por acompanhar até aqui. Sua presença neste espaço é essencial para debatermos questões tão complexas e relevantes. Continue conosco para mais atualizações e análises.